Visões do céu. Continuação do capítulo 5. A segunda vinda de Jesus. Todos os justos verão a Jesus. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor, precedendo aos que tinham sido postos a dormir em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17 e 18. Vestes do mais puro branco. Cristo esvaziou-se completamente e assumiu a forma de um servo e ofereceu o sacrifício, tornando-se o sacerdote e ao mesmo tempo a vítima. Assim como o sumo sacerdote, depois de realizar seu serviço no Santo dos Santos, vinha para fora ao encontro da congregação usando sua roupa sacerdotal, Cristo virá nesta segunda vez, agora usando uma roupa gloriosa, do mais puro branco, como nenhum tecelão da terra pode fazer. Ele virá em sua própria glória e na glória do seu Pai, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todos os anjos o acompanharão em sua vinda. Jesus ressuscita os santos para a imortalidade. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e de formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os redimidos refletem a imagem de seu Senhor. Ó e maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Primeiro pensamento dos ressurretos. Ao serem eles, os justos, chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte. O último pensamento, o de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55.
A morte pouco significa. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo, para vivificar a quem quer. Acha-se investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele depusera como homem, ele reassumiu e concedeu aos homens. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João, capítulo 4, verso 14. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, verso 54. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela como se fora de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. João 8, 51 e 52. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, verso 4. A voz que bradou da cruz, está consumado, João 19:30, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com ele acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Crianças restauradas. Os seus fiéis serão recompensados quando, em sua vinda, a morte perdeu o seu aguilhão e a sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então ele restaurará a seus servos, os filhos que a morte lhes tomou. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias, capítulo 31, dos versos 15 ao 17. Santos mortos guardados como joias preciosas. O doador da vida chamará a sua adquirida possessão quando da primeira ressurreição e até aquela hora triunfante, quando há de soar a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do Salvador que neles habitou quando vivos e por terem sido participantes da natureza divina, são ressurgidos dentre os mortos. Reconheceremos nossos amigos. A ressurreição de Cristo foi um modelo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade.
Então conheceremos assim como também somos conhecidos. 1 Coríntios 13:12. No rosto glorioso pela luz que irradia da face de Cristo, reconheceremos os traços daqueles que amamos. Eu creio.